Olá, sejam bem-vindos ao podcast Patient Voice, um episódio especial de Biotech and Health produzido pela MIT Technology Review Brasil em parceria com a Biogen. Eu sou Carolina Belin, repórter de saúde, e te convido para que a gente possa refletir sobre a voz do paciente no contexto das doenças raras. As escalas neuromotoras, elas ajudam com precisão a dizer qual é o comprometimento motor de um paciente, mas nem sempre esses números traduzem a vida real. Como que ferramentas científicas se conectam às experiências humanas? Para a gente refletir sobre isso, eu recebo a fisioterapeuta Fernanda Maggi, que é especialista em doenças neuromusculares e também mestre em distúrbios do movimento. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, agradeço o convite. Para mensurar isso, essa jornada do paciente, você tem um estudo bastante importante que validou uma escala neuromotora aqui para o Brasil. Queria que você explicasse um pouquinho sobre essa ferramenta, que trabalho que foi esse e como que está essa ferramenta hoje disponível para os profissionais utilizarem ela. Certo. Tudo começou com a minha tese de mestrado, então acompanhando os pacientes do ambulatório de um sistema público na Universidade Federal de São Paulo. Então o desenvolvimento toda vez que a gente pensa em avaliar um paciente, a gente pode fazer avaliações subjetivas e objetivas, né? E quando a gente quer acompanhar de uma forma longitudinal a progressão da doença, a gente pensa que a gente tem que ter ferramentas que codifiquem e quantifiquem o que o paciente tem para que eu possa acompanhá-lo quando ele retornar na minha consulta, né? Então, no Brasil, existem basicamente, para avaliação da ataxia de Friedreich, com os grandes estudos mundiais, existem praticamente 4 escalas que são mais utilizadas. A primeira é a ICARS, que foi o meu instrumento de tradução e validação para a língua portuguesa. Aí tem a SARA, a FARS e a MFARS. São escalas que, quanto mais sensíveis à progressão da doença a gente tiver, mais a gente consegue ajudar no sentido de graduar para daqui um ano que o meu paciente vem em consulta, principalmente em sistema público, que eles passam anualmente no sistema público de saúde, o médico sabe como ele está e sabe como ele evoluiu, né? E aí a gente tem uma pontuação, todas elas dão pontuação de 0 a 40, SARA, a 100, a ICARS, a 93, a MFARS, mas assim, graduando nada até o máximo de severidade da doença. Entendeu? Essas escalas, essas ferramentas, né, entendo toda a evidência por trás, né, e como você disse, né, de uma maneira padronizada para que isso possa ser utilizado. Elas conseguem captar tudo, Fernanda? Não. É fundamental que seja feita toda uma escuta do paciente, porque muitas vezes o paciente fala assim, olha, eu piorei, a escala não muda. Ou então, coisas pequenas. Elas graduam 0, 1 ponto, 2 pontos, mas pode ter ali no meio 1,5. Então, ver a funcionalidade do paciente é muito importante. Do mesmo jeito que eu posso propor uma terapia para o paciente fala assim para mim, olha, eu melhorei. Antes eu tinha muita dificuldade para levar uma colher à boca, agora eu consigo. Aí eu pontuo a escala e ela continua com a mesma pontuação. Então, elas são bastante sensíveis, mas elas têm uma limitação. Então, é muito importante que a escuta do paciente, no sentido de funcionalidade, de fazer uma avaliação mais abrangente, que ela faça parte do dia a dia, né? O médico lá com a avaliação anual e a gente no dia a dia. Então, muitas vezes o paciente não melhora a pontuação, mas ele melhora uma qualidade de vida. E ter isso padronizado, ter isso à disposição, ele orienta esse teu trabalho de reabilitação com o paciente? Muito. É de extrema importância. Desde o meu trabalho diário, né? Então, por exemplo, eu faço uma avaliação de um paciente, ele chega no meu consultório, ou eu estou lá na Escola Paulista, a gente faz a avaliação, a gente gradua. Primeiro que ela me mostra o que o paciente tem de mais complicado, de mais evoluído na doença, para eu fazer minha proposta de tratamento dentro da reabilitação.
Então, como eu te disse, avalia instabilidade postural, estática, paradinha, então ele não consegue ficar em pé muito bem, ele incomoda. Então, a marcha está pior. Não, a marcha está boa, a instabilidade postural está boa, mas ele tem uma baita incoordenação no braço, na perna. Então, vai me direcionar para o que eu vou direcionar o meu tratamento. Então, uma terapia mais específica, mais direcionada, garante um melhor resultado, né? Garante isso no dia a dia e também a gente propôs esse tratamento de acordo com a avaliação que a gente fez. Daqui 6 meses a gente vai reavaliar e a gente vê como é que você está. Continua com as mesmas dificuldades, com a mesma pontuação? Quando eu falo que ela não é extremamente, ela é muito sensível. Quanto mais prática a gente vê quais são as lacunas, mas o que a gente pode tirar de melhor da escala. Então, essas ferramentas, essas graduações, elas mostram muito bem, assim, o que é, por onde a gente tem que ir se a gente está acertando. E existe também uma coisa que chama progressão natural da doença. Todas essas escalas, elas são submetidas a estudos em que avaliam o paciente sem fazer nada. Então, eu não tenho terapia proposta para o paciente. Ele faz como que se comporta a evolução da doença ao longo do ano. Então, essa escala, ela pontua e depois de um ano ela pontua de novo. Eu sei, por exemplo, que um paciente com ataxia de Friedreich, na mFARS, a evolução natural da doença é evoluir 2 pontinhos ao ano. Então, hoje ele vem no meu consultório e ele tem uma pontuação de 16. Eu espero que no ano que vem, que ele venha, ele tenha mais ou menos 18. E aí a gente vai ver a eficácia da terapia, porque eu posso não regredir a pontuação na escala, porque a gente está indo contra uma doença que é progressiva, mas eu deixei de evoluir. Então, tem pacientes que a gente acompanha que você propõe terapias baseadas na escala, na avaliação específica, que esses pacientes, eles deixam de evoluir durante 5 anos a pontuação da escala. Tem pacientes durante 8 anos não evoluem, dependendo da doença, a pontuação. E para a gente isso é muito, mantém a função e luta contra uma doença que é progressiva. A gente não tem evolução na escala, né? Se a gente sabe qual é a evolução natural da doença, a gente fica... E aí entra toda a questão de você mostrar isso para o paciente, né? Dele estar ciente disso. Sim. Agora, você avalia que essas ferramentas, essas escalas, especialmente a que você ajudou a validar, elas são amplamente hoje bem utilizadas no serviço de saúde? Infelizmente, não. E qual que é o desafio? O desafio é o tempo para a aplicação e a prática. Eu percebo que eu acompanho muitos médicos que avaliam pacientes e físios, né? Todos sabem avaliar, sabem a parte de diagnóstico, de avaliação, de testes, mas ninguém pega a escala e fala, vamos fazer exatamente o teste como ele deve ser feito. E uma coisa que você muda, tem escala que pede, por exemplo, para fazer o teste de olho aberto, a outra pede para fazer o mesmo teste com o olho fechado. Se você errar, você está avaliando muito mais uma ataxia sensitiva do que uma cerebelar. E isso vai mudar a pontuação da escala. Então, a falta de prática e a falta de capacitação nas escalas. E assim, o tempo de aplicação, né? Se você pegar no sistema público de saúde em que você tem diversos pacientes para atender, tem alguns serviços que conseguem, tá? Alguns serviços que pegam as escalas mais simples, por exemplo, a SARA, que é rápida, e fazem a pontuação e conseguem ter um acompanhamento com a pontuação. Mas tem outros que não. Aí, o desafio também é a rotatividade de profissionais nesses sistemas, né? Então, residência médica e outros programas que incluem os médicos, um médico avalia de um jeito, o outro, tem, por exemplo, uma alteração ocular, um desvio, por exemplo, uma alteração chamada nistagmo, mas não gradua o nistagmo. Aí outro sabe que tem o nistagmo, mas não sabe se evoluiu para pior, como é que tá. Sabe que tem uma dismetria para fazer um movimento, um tremor, mas não sabe qual é a amplitude desse tremor, se evoluiu ou não. Coisa que se tivesse parado para fazer o teste da escala, a gente teria um acompanhamento melhor, né? Mas eu acho que falta, então,
capacitação e treinamento, não que eles não sejam capazes, mas treinamento na escala, porque o instrumento ele tem que ser fiel, ele está daquele jeito, ele tem que ser feito exatamente daquele jeito. De todas essas escalas que eu te falei, dessas 4 principais, muitas têm os mesmos testes, só que mudam alguma coisinha na hora de fazer. E aí muda a pontuação. E aí você faz teste de na outra escala, aí já não... Então é treino na escala e prática. E aí você acaba deixando a sua... deixa fluir melhor a sua avaliação, ou mesmo fisioterapeuta dentro da fisioterapia, né, da prática de reabilitação. Falta um pouco de treinamento dos instrumentos e falta de tempo, rotatividade de avaliadores, né? Eu, por exemplo, no meu consultório é muito tranquilo, eu sei exatamente porque só eu que aplico. Sim. Então, a minha aplicação eu sei, eu faço vídeos, então eu tenho, além da pontuação, o vídeo de como era, é muito tranquilo a gente fazer a evolução. Mas, por exemplo, isso daí num consultório particular, dentro de um sistema público, você não tem não consegue, né? Agora, isso deve trazer dados preciosos, né? Como você colocou essa questão da progressão da doença, você acompanhar e você saber que pelo menos ela não está progredindo. Existe algum tipo de iniciativa, por exemplo, aonde se aplica e aonde é possível consolidar esses dados todos assim no nível nacional para que isso possa, daqui a pouco, munir políticas públicas de reabilitação ou até mesmo de incorporação de novas tecnologias? Isso daí seria o ideal, né? Eu acho que quanto mais a gente fala da doença, melhor as pessoas estão começando a avaliar. Então, acho que a partir de agora, quanto mais visibilidade tem uma doença, mais atentos os profissionais ficam. Então, acho que a partir de agora vai surgir mais. Existem alguns estudos que mostram a evolução da doença, como é em determinados serviços, existe, mas assim, de uma coisa muito abrangente, falha, né? Em outros países, sim. Dentro do Brasil, a gente ainda falha. E que resultados isso trouxe para outros países? Então, eu acho que é muito mais a questão de acompanhar a evolução natural. Quando você mostra para o seu paciente qual é a progressão e o que ele tem, o que ele não evoluiu, você consegue que ele tenha mais aderência ao tratamento proposto, seja ele medicamentoso ou seja ele do ponto de vista de reabilitação, né? Você mostrar para um paciente quantitativamente onde ele poderia estar indo e onde ele está, e o paciente ter consciência disso, eu acho que isso daí, dentro da área acadêmica para os próprios profissionais e na relação diária, mostrar para o paciente. Perfeito. Agora, Fernanda, você também tem trabalhado com algumas iniciativas de tecnologia para aproximar pacientes profissionais, que é o caso do PhysioMe, é isso, né? É um aplicativo desenvolvido para pessoas com doenças neuromusculares. Como que você acha que esse tipo de ferramenta contribui para esse cuidado, né? E de que forma? Sempre quando a gente gosta muito de tecnologia, obviamente, no MIT, né? Mas essa questão, né, de que é uma ferramenta de apoio para o profissional, jamais vai substituí-lo, e como isso ajuda o trabalho, né? Como que você enxerga isso? Eu fiquei muito feliz, porque antes tínhamos só o PhysioMe, ainda hoje, né, para uso disponível tem de doenças neuromusculares, e nós tivemos o prazer de gravar o de ataxia, não sei se você sabe, mas nós fizemos, a gente participou de equipes globais, e aí o Brasil foi escolhido para gravar uma parte desses vídeos, com nossos pacientes de ataxia de Friedreich, e aí é uma ferramenta fantástica, tá? E o que acontece no PhysioMe? Ela é uma plataforma, o paciente ele não consegue acessar para fazer qualquer exercício que ele quer, porque o exercício ele pode ajudar, mas ele pode pôr em risco, principalmente os pacientes que têm desequilíbrio ou que têm fraqueza. Então, qual é o objetivo? Eu acho que a grande sacada do aplicativo, o fisioterapeuta convida o paciente e distribui dentro da biblioteca, tem uma biblioteca de mais de 100 exercícios, esses exercícios eles têm vídeo
voz e eles são descritos. O fisioterapeuta escolhe cada exercício para aquele paciente. Então, na segunda você vai fazer isso, na terça, na quarta, quantas vezes por semana e de acordo com a avaliação e com a necessidade do paciente. E aí o paciente vai para casa com uma série de exercícios para serem feitas. O porquê que isso é bom? Primeiro porque o paciente, expectativa versus realidade, pensando no Brasil. Quantos brasileiros hoje, pacientes, têm acesso a uma fisioterapia especializada? Muito pouco, tá? São pouquíssimos aqueles. Muitas vezes o fisioterapeuta, tem fisioterapeuta, mas é especialista numa área ortopédica, ou então é especialista em neurologia, mas não conhece a doença. Lá a gente classifica os exercícios para doenças específicas, né? Então, a gente tem esse que está desenvolvido para as doenças neuromusculares, a gente tem um grupo de doenças que a gente pode indicar para os pacientes daquelas doenças que a gente pode indicar para o aplicativo, e a ataxia também vai ser feita desse jeito. A gente fez com enfoque para a ataxia de Friedreich, mas com certeza vai ser utilizada para outras ataxias com déficits com degeneração de cerebelo. Então, isso daí é uma coisa que a gente vai discutir lá na frente. Mas o paciente ele se sente seguro e a gente tem a certeza de que aquilo não vai prejudicar, tá? Ele vai para casa com um programa, ele se sente acolhido, ele se sente cuidado, ele sabe que e tem toda uma... se conseguiu fazer, se não conseguiu, qual a dificuldade, como estava o humor daquele paciente naquele dia. Então, a gente tem como acompanhar, o fisioterapeuta acompanha, vai tirando dúvidas e vai mudando o programa de tratamento de acordo com a evolução ou a progressão da doença, deixando os exercícios mais fáceis. Mas é um belo acompanhamento para quem não tem, para o paciente que não tem uma estrutura na cidade onde ele mora e para o profissional que quer aprender, quer se atualizar, né? O profissional, muitas vezes, ele tem carência da informação. Na faculdade, quantas pessoas viram ataxias cerebelares tão raras na prática na faculdade? Pouquíssimas pessoas, né? Então, quando você coloca uma série de exercícios, explica e divulga, o profissional ele entende, então para esse paciente eu posso fazer esse tipo de exercício. Então, é importante para todo mundo, para o paciente e para o fisioterapeuta. Perfeito. Para a gente finalizar, então, como que você vê... Uma coisa é você ter ferramentas assim à sua disposição e equipes capacitadas que possam utilizar, e outra é também essa questão da escutativa do profissional, né? Desse olhar, da experiência humana, como que tudo isso se conecta. Então, em primeiro lugar, eu acho o profissional precisa gostar de cuidar de doença progressiva, que não é fácil, nem para o médico e nem para o profissional da reabilitação. Na reabilitação, a gente é formado para reabilitar, para dar de novo a função para um paciente. E a gente está diante de um paciente que tem uma doença progressiva. Muitas vezes, a cada dia, você vai ter que lidar e vai ter que adaptar novas queixas para ele, as queixas deles, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa gostar, precisa entender e estudar muito sobre a doença. E a gente precisa ir atrás de capacitação, que é isso que eu te falei, no sentido de entender tanto que é a progressão natural, quanto a gente consegue do ponto de vista médico e do ponto de vista de reabilitação. E a reavaliação do paciente, ela é diária, tá? Então, o que eu pensei e programei para o meu paciente hoje, por exemplo, em fisioterapia, eu converso com ele, como você está hoje? Hoje eu tô com dor, ou então tô com dificuldade, tá? Então você muda um pouquinho. Não existe um protocolo de atendimento, não existe uma série de exercícios. Ir de acordo com a evolução mesmo e uma escuta diária, ver o que o paciente precisa. Falar, olha, eu sei que a sua doença não tem cura, mas eu tô aqui para te ajudar, né? A gente está aqui para acompanhar cada processo de evolução. E é um processo difícil, não é fácil. Muitas vezes, se a gente não conhece, a gente se frustra e frustra o paciente, né? Então, quando eu falo em capacitação de conhecimento técnico, para você saber lidar onde vai chegar
E ser humano, né? A gente precisa muito ser humano com eles, porque são pessoas que perdem funções todos os dias. É uma luta diária. Luta em relação a preconceitos, luta em relação à parte psicológica e saber quando indica cada profissional que precisa acompanhar esse paciente. Então, você precisa ter entendimento. Está começando a engasgar, então acho que precisa entrar uma fono. Então, entra com uma fono preventiva. Precisa entrar com terapia manual para colocar terapia ocupacional para colocar uma órtese, a parte de psico, parte de assistente social. Então, trabalho multidisciplinar, sempre com esse olhar para o paciente, é o que mais vai ajudar. E ainda com as novas técnicas, novos dispositivos, novas terapias medicamentosas, né? Que a gente pode ajudar esse paciente aí a melhorar um pouco da qualidade de vida e tentar manter, estabilizar a progressão da doença. A gente não está falando em regressão, né? Sempre que um paciente vai no meu consultório, eu não falo para ele, o nosso objetivo é que você, se ele está andando de andador, que saia do andador para andar sem andador. Não, é que você ande de andador o máximo de tempo possível. Ou então, se está na cadeira, infelizmente a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue voltar à função, mas a gente consegue manter. Então, quando é feito de um modo preventivo e o mais precoce possível, você consegue manter o paciente numa independência maior por um tempo muito maior. A evolução da doença é lentamente progressiva, mas assim, não é tão lenta. A gente que se acompanha 5, 6 anos o paciente, ele passa da marcha para andador e cadeira de rodas. Então, quanto mais precoce a gente consegue detectar, ajudar com novas ferramentas, novas terapias, os aplicativos, exercícios em casa, novas medicações, a gente consegue manter esse paciente numa melhor qualidade de vida. Perfeito. Obrigada, Fernanda. Tá bom? Está à disposição. Obrigada. Agradeço também você que nos acompanhou até aqui. O podcast Patient Voice é produzido pela MIT Technology Review Brasil em parceria com a Biogen. Acesse mais dos nossos conteúdos nos principais agregadores de podcast ou então no nosso site da MIT. A gente se vê.